Boa noite. Bom, a gente está aqui na quinta de estudo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perseverança. Perseverança é a capacidade da gente se manter firme, mesmo diante de dificuldades, diante de obstáculos. A gente ter uma constância, né? A gente permanecer ali focado no nosso objetivo sem desistir. Tem um texto aqui em Hebreus, capítulo 12. Queria ler aqui 3 versículos. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu vou repetir esse trecho, diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, irmãos, Paulo aqui, ele fala da importância da perseverança. Ele usa aqui uma analogia com a corrida. Ele fala aqui daquela corrida onde você tem uma nuvem de testemunhas. Ele diz ali: você está com uma nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e devemos perseverar. O propósito desses estudos de quinta tem sido voltado para a liderança, né? Nós, como líderes de ministério, de conectados, a gente vai ter alguém olhando a gente, alguém observando a gente, mas não só enquanto líderes, mas enquanto cristãos mesmo, sabe? No condomínio onde a gente mora, onde a gente estuda, onde a gente trabalha, no meio da nossa família. Aquele que não conhece a Cristo também está olhando para a gente, de certa forma, como uma referência, observando qual é a nossa postura. Então, quando a gente persevera naquilo que a gente está buscando, a gente mostra que a gente está tendo fé naquele que nos chamou para fazer aquilo, né? Então, é algo que a gente deve se preocupar, né? Qual tem sido o nosso testemunho naquilo que a gente tem colocado as nossas mãos para fazer? Naquilo que Deus nos chamou para fazer? Nós temos perseverado ou nós temos sido daqueles que desistem, né? Paulo, para nós, é um exemplo de alguém que não desistiu, alguém que perseverou. Ele é aquele que combateu o bom combate, guardou a fé. E Paulo aqui alerta que a gente deve correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele fala do testemunho e ele fala que nessa carreira a gente deve se livrar de todo o peso, todo o pecado, ou seja, tudo aquilo que possa querer nos atrapalhar a chegar ao nosso objetivo. A gente deve procurar se livrar dessas coisas. E ele fala para a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Porque quando a gente olha para Jesus, isso nos fortalece na caminhada. Quando a gente olha para nós mesmos, né, a gente vê uma série de limitações, a gente pode, de repente, ver uma série de empecilhos se a gente olhar ao nosso redor também, mas quando a gente olha para Ele, para Jesus, a gente é fortalecido, porque nele nós sabemos que nós podemos confiar, nele nós sabemos que nós somos capacitados a permanecer, a perseverar. Então, primeiro ponto é esse, eu creio que é o mais importante. Na busca por perseverança, a gente não pode olhar para a gente e a gente não pode olhar para a circunstância. A gente tem que olhar para Ele. É Ele que vai nos dar força que a gente precisa para a gente perseverar. Mas vamos avançar aqui mais um pouquinho, né? Sobre essa questão da perseverança. Paulo faz analogia aqui com a corrida. Só que a nossa corrida, ela não é uma corrida de 50 metros, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona.
não é algo que vai começar e terminar rápido. Normalmente a gente tem uma maratona pela frente, é uma corrida longa. E isso vai exigir da gente mais perseverança. Porque é normal, irmãos, no começo ali a gente está animado, a gente está empolgado. No começo todo mundo está com aquela energia tal. Quando você vai começar a ler um livro, quando você vai começar a fazer alguma coisa, você sempre está motivado, né? Dificilmente você vai começar alguma coisa já desmotivado. Você vai começar motivado. Mas é o tempo que normalmente vai testar a nossa perseverança. E a maratona é algo que leva tempo. E quando a gente desiste, a gente não está desistindo. A nossa desistência em algo que Deus colocou para a gente fazer não é só uma falta de confiança em nós mesmos. Mas a gente está dizendo o seguinte, ó, Senhor, eu não confio que o Senhor é o suficiente para me capacitar nessa jornada. A gente está expressando uma falta de fé naquele que nos chamou. Olha aqui, eu acho que o Senhor se enganou, o Senhor me colocou para fazer isso, mas eu acho que o Senhor se enganou de alguma forma. Era para outra pessoa fazer, ou era para o Senhor me dar uma outra direção. É como se a gente estivesse dizendo o seguinte, ó, o Senhor errou aqui nessa decisão. Então a gente precisa encarar com seriedade a carreira que nos é proposta. Aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente tem que encarar com zelo, com seriedade, porque aquele que chama, ele também capacita. E a gente precisa ter fé nisso. Saber que a gente não vai estar sozinho nessa jornada. A gente precisa olhar para o autor e consumador da nossa fé. Beleza, mas qual é a jornada da perseverança, né? Como é que isso acontece? Tem que ligar, né, para funcionar aqui o passador. A jornada da perseverança, eu dividi aqui, né, de maneira macro em 3 partes. A primeira parte é a aprovação de Deus. Antes de eu perseverar em algo, eu preciso ter a certeza, né, ter a convicção que aquilo que eu estou fazendo foi algo que Deus me chamou a fazer. Aquilo, ou pelo menos é algo aprovado por Deus, né? Eu coloquei diante de Deus aquilo que eu quero fazer e Deus aprovou aquilo que eu fosse fazer. Porque, irmão, se não tiver uma aprovação de Deus, o fato de eu não desistir daquilo deixa de ser uma perseverança e passa a ser uma teimosia. Então a gente precisa também entender essas questões assim, do que é perseverar, né? Você perseverar em algo que Deus não te chamou para fazer é rebeldia, falta de obediência, é teimosia. Então a gente tem que saber discernir se aquilo que a gente está querendo perseverar é algo que a gente quer e só a gente quer, ou de fato algo que Deus nos colocou para fazer. Esse é o primeiro ponto. Não adianta nada eu ter perseverança em algo que Deus não quer que eu faça. Algo que Deus não me chamou para fazer. E aí, se eu tiver certeza de que Deus me chamou para fazer, isso também vai fortalecer minha fé. Porque eu sei que Ele vai estar me conduzindo, eu sei que Ele vai estar me capacitando. Então é importantíssimo que logo no início da jornada, eu tenha a aprovação de Deus. Na jornada, outra coisa que acontece é que a minha fé é fortalecida. Eu nunca vou terminar uma jornada da mesma maneira que eu comecei. Nesse processo, eu vou aplicar perseverança ali, e eu vou estar superando obstáculos, eu vou estar sendo fortalecido. Então, existe um crescimento na jornada. Existe um crescimento. Pode acontecer da gente se sentir incapaz. Aliás, tem gente que logo no início já se sente incapaz. Já olha para aquilo e fica desesperado. Ah, meu Deus, Deus me colocou para fazer algo, mas eu sou incapaz, assim, e acha que Deus tem que mandar outra pessoa para fazer e tal. E às vezes Deus manda fazer e a pessoa não faz. Tem um texto lá de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: E disse-me,
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, o poder de Cristo, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É na jornada que a gente vai aprender, é na jornada que a gente vai ser fortalecido, é na jornada que a gente vai ser capacitado. Então, meu irmão, se assim você se acha de repente incapaz de fazer algo que Deus te chamou para fazer, eu quero te encorajar dizendo que sim, é verdade, você não é capaz. Mas eu quero te dizer que se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Se Ele te chamou, você não está sozinho. É o que a gente tem que entender isso. A gente não pode olhar para nós mesmos. Porque se a gente ficar olhando para a gente, para a nossa incapacidade ou para a circunstância, dificilmente a gente vai fazer alguma coisa que Deus vai nos chamar para fazer. Porque o nosso Deus é um Deus que pensa grande. Vai muito além do que a gente pensa, sabe? Do que a gente sonha. Ele normalmente vai nos colocar em algo que para nós é algo muito grande. Mas Ele vai nos capacitar. A gente não está sozinho. Então é desafiador. A jornada com Deus é algo desafiador. Mas a gente precisa olhar para Ele, né? Como a gente viu naquele primeiro texto. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. É nele que a gente vai ter a confiança, é nele que a gente vai encontrar a capacitação para avançar. Senão a gente nem começa. Um outro ponto da jornada é que existe uma recompensa final. Toda jornada tem uma recompensa quando a gente chega no final dessa jornada. Aí eu posso citar alguns exemplos, né? Essa jornada pode ser, de repente, você orar pela vida de alguém. Aí você está orando pela cura de alguém que você ama. Ao final dessa jornada, você vai ver essa pessoa curada. E aí é importante a gente mirar essa recompensa, sabe? Quando você pensar em desistir, é bom a gente sempre ter em mente, ao final dessa jornada tem uma recompensa, vai valer a pena. Eu investir tempo em oração. A gente não pode ficar mirando resultados imediatos. A gente tem que entender que é uma maratona. Então, aquilo que a gente está se colocando para fazer, vamos perseverar e entender que, ao final, existe uma recompensa. Muitas vezes a recompensa pode ser, imaginando aqui uma outra situação, sabe? Deus colocou para abrir uma porta de emprego, e aí você entra naquele lugar, você tem certeza que foi Deus que te colocou ali. Só que você encontra uma série de dificuldades, de repente o ambiente não está legal, de repente o salário também não está legal, e aí começa a vir querer bater aquela desmotivação, tal. Mas, cara, se você tem convicção que é Deus que te colocou ali, persevera, faz o seu melhor, e aí vai ter uma recompensa no final. De repente a recompensa pode ser alguém te enxergar lá e te promover. De repente a recompensa pode ser Deus abrir uma outra porta de emprego para você, ver que você foi fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Mas a gente precisa ser fiel em tudo que Deus nos colocar para fazer. Em toda a jornada onde Deus nos inserir, a gente precisa entender que se Ele colocou a gente lá, tem um propósito. Nem sempre o propósito a gente vai entender no começo, sabe? Mas a gente precisa perseverar. E às vezes na jornada a gente vai entender. Em algum momento Ele vai mostrar para a gente. Mas a gente precisa perseverar em tudo aquilo que Ele colocar a gente para fazer. Existe uma recompensa, existe um prêmio. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, diz assim: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Esse texto de Hebreus tem um ponto muito importante, né? Havendo feito a vontade de Deus. Aquele ponto que a gente falou, né? É diferente você perseverar em algo que Deus te mandou fazer, é uma coisa. Perseverar em algo que está na sua cabeça e que Deus não te chamou para fazer, aí já é teimosia. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Não adianta a gente querer ter uma recompensa naquilo que só a gente está querendo fazer e que Deus não está nesse negócio. Então a gente precisa buscar esse discernimento, né? Naquilo que a gente está perseverando, naquilo que a gente está fazendo, se Deus nos chamou para fazer.
E aí, irmãos, na jornada, a gente vai ter alguns obstáculos. Existem alguns obstáculos para que a gente não venha perseverar naquela jornada. Existem obstáculos à perseverança. Eu coloquei alguns aqui, um deles é o desânimo. É algo muito comum, o desânimo. É bem comum, como eu falei lá no início, a gente no início da jornada tá animadão. Mas aí nosso ânimo, né, vai ser colocado à prova ao longo da jornada. É no decorrer da jornada que a gente é colocado à prova nessa questão do desânimo. Porque o desânimo, irmãos, vai bater na porta em algum momento. Eu tenho uma luta pessoal com relação à academia. Às vezes, cara, vai lá, eu consigo, minha meta são 3 vezes na semana, sabe? Uma meta bem humilde, né? Mas se eu não tomar cuidado, eu fracasso, assim, semana após semana. Porque o desânimo bate, porque eu detesto a academia. Então, um desafio, um gigante que eu tenho que enfrentar é o desânimo, com relação a esse objetivo, né? Que é cuidar da minha saúde. Todo mundo precisa cuidar da sua saúde. E aí, se eu deixar, cara, me levar pelo desânimo, se eu não perseverar, eu não cumpro a minha meta ali das 3 vezes na semana. Então é normal, mas no início eu estava focadão ali, sabe? Focadão. Aí depois você vai... Até o lanche que eu levava para o trabalho era lanche com franguinho e tal. Aí daqui a pouco começa, né? A relaxar. E aí você tem que fazer o quê? Peraí, vou voltar para o prumo aqui. Não vou deixar o desânimo, né, me tirar do objetivo, me tirar do caminho aqui do que eu tenho para fazer. O povo de Israel no deserto, se a gente for olhar para a história, né, para a Bíblia, cara, aquele povo que viu grandes milagres ali para ser libertos do Egito, né, as 10 pragas do Egito, depois o mar se abrindo, depois que eles atravessaram o mar, eles celebraram a Deus com cântico, com dança, estavam animados ali, estavam totalmente animados e tal. E rapidamente, a gente vendo a história ali em Êxodo, está o povo murmurando, desanimado, reclamando de falta de comida, de água. Logo veio o desânimo, atacando eles. Então, o desânimo, irmãos, vai bater na porta. Nem sempre tudo vai sair do jeito que a gente sonhou, sabe? A jornada, ela tem altos e baixos. Não vai ser aquela situação que a gente imaginou perfeita, com tudo funcionando do jeitinho que a gente queria. Vão existir desafios. E a gente não pode desanimar por qualquer coisa. Aliás, a gente não pode desanimar por nada. A gente precisa perseverar. Nós não fomos chamados para desistir no meio do caminho. Nós fomos chamados para chegar até o final da jornada. Então a gente precisa tomar cuidado, porque o desafio, muitas vezes, o desafio, né? O desânimo, muitas vezes, é um gigante que a gente precisa enfrentar. A necessidade de perseverar, ela é uma constante. Em tudo. Você começa a ler um livro, você começa a fazer um curso, começa um ministério, e aí você está empolgadaço lá, aí você vai parar, vai desistir por causa do desânimo? Cara, não pode. Mesmo desanimado, a gente precisa perseverar. Porque a gente não pode estar à mercê da nossa empolgação. A gente não pode caminhar de acordo com as nossas emoções. Se eu estou animado, eu vou. Se eu estou desanimado, eu não vou. Não, eu vou mesmo desanimado. Se eu tenho convicção que Deus me chamou para aquilo, eu vou mesmo desanimado. É essa disciplina que a gente precisa ter. Mais à frente, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode se preparar para estar com a força suficiente para perseverar. Porque é muito fácil falar o que a gente tem que fazer, né? Mas a gente precisa falar também como que a gente vai conseguir fazer. Porque isso aqui é mundo real. O desânimo, né? Vai vir. Mas como que eu vou estar forte o suficiente para conseguir, mesmo desanimado, perseverar? A gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver um outro obstáculo, as tentações. As tentações também, elas aparecem. No meio dessa maratona, a tentação vai chegar.
Quer ver um exemplo prático? Estabelece um jejum. Irmão, aquele cara que nunca te ofereceu nada vai aparecer no seu trabalho lá, abrindo uma caixa de bombons, distribuindo chocolate para todo mundo. Sabe? Vai aparecer aquele monte de convite para churrasco, se o seu jejum for de carne vermelha, né? Então, assim, a tentação vai chegar. Nem Jesus passou em branco das tentações, né? Jesus foi fazer um jejum lá, 40 dias de jejum no deserto, 40 dias, 40 noites, veio lá o diabo oferecendo para ele pão. Será que o pão não era algo atraente para Jesus? Desejável para Jesus, alguém que estava sem comer 40 dias? Talvez ele sentiu aquele cheirinho do pão até ali, né? Jesus era humano, a gente não pode achar que Jesus veio como um anjo aqui na terra, ele se fez homem. Mas ele perseverou. Ele estava convicto daquilo que ele tinha que fazer, do propósito que ele tinha ali. E ele não se dobrou à tentação. Então a gente tem que resistir às tentações. A gente precisa vigiar. Tem um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 11 a 13. Esse texto é massa. Fala assim, ó. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para nós, né, a quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Então, irmãos, Paulo aqui é bem direto, né? Ele fala o seguinte, ó, para nós que estamos no fim dos tempos, serve para a gente também, né? Aquele que caiu, levanta logo. A gente não tem tempo a perder. A gente não pode brincar agora. Estamos nos finais dos tempos. Aquele que está de pé, fica com cuidado ali para que você não caia. Toma cuidado, vigia. E não veio sobre você tentação maior do que aquela que você pode suportar. Então, Paulo aqui, cara, é simples e direto. Esse é tio Paulo no seu dia mais manso. Caiu, levanta. Tá de pé, segura para não cair, porque não tem nada mais do que você pode suportar. Ele é bem direto nessa questão da tentação. Lá em Hebreus, ele fala o seguinte, ó, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Irmãos, a gente muitas vezes desiste muito fácil. A gente se rende muito fácil às tentações. Se a gente for honesto com a gente mesmo, a gente vai reconhecer que muitas vezes a gente desiste muito fácil. Se a gente for olhar para exemplos de homens que permaneceram firmes, mesmo diante de tantas dificuldades, cara, às vezes a gente desiste por tão pouco. Às vezes a gente encontra desculpa para tantas desistências no meio da caminhada, mas a gente precisa permanecer firme. Há de se ter perseverança. Perseverança é algo que a gente precisa buscar na nossa caminhada. A gente não pode se conformar com um caminhar inconstante, sabe? De altos e baixos o tempo todo. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Vivendo uma vida imatura. Porque esse levantar e cair é de alguém imaturo. É de alguém que está aprendendo a caminhar, né? Me vem a imagem daquela girafa que acabou de nascer, que está aprendendo a dar os primeiros passos. Irmãos, a gente está caminhando há tempos, tem irmãos. Eu tenho mais de 20 anos de caminhada. Tem irmãos aí que tem tempo aí de caminhada também. É normal,
essa falta de perseverança, a gente não pode normalizar essas coisas. O normal é ficar de pé. Cair tem que ser um acidente. Então precisamos ser mais perseverantes na nossa caminhada. Não pode ser qualquer tentação que pode fazer a gente cair. Não é porque eu desanimei, não pode ser justificativa para desistir. Um outro ponto aqui, né? Desânimo, tentação, perseguição. As perseguições também acontecem. Os profetas foram perseguidos, né? Elias, Jeremias. Jezabel se levantou para querer matar Elias, matar vários profetas, né? Inclusive Elias. Os discípulos foram perseguidos. A gente vê os discípulos sendo perseguidos ali, foram presos diversas vezes, porque estavam pregando o Evangelho de Cristo. E aí a gente vê como cada um foi martirizado. A igreja foi perseguida. E hoje, né, tantos irmãos são perseguidos atualmente. A gente vive hoje, graças a Deus, num país onde a gente tem uma liberdade, né, de culto, mas tem muitos países onde a perseguição é terrível, onde o evangelho é proibido. Só que esses irmãos perseveram diante de circunstâncias que a gente nem imagina, colocando a vida deles em risco, a família deles em risco, só que eles não desistem, eles permanecem, eles perseveram. Irmãos, esses cristãos, eles têm que ser exemplo para nós, a gente tem que olhar para a vida deles, e isso tem que, sabe, de alguma forma nos inspirar a ter um comportamento diferente diante das nossas dificuldades. A gente tem dificuldade? Tem. Só que se a gente for olhar para a Bíblia, se a gente for olhar para esses irmãos que estão em países onde o evangelho é proibido, eu creio que a gente vai se envergonhar do nível de dificuldades que eles têm em relação ao nível de dificuldades que nós temos. Do que tem nos feito parar e do que não tem conseguido parar esses irmãos. Muitas vezes a gente deixa de vir ao culto, irmãos, onde a gente tem liberdade para vir. Ninguém vai prender a gente no caminho, não vai ter polícia entrando aqui e interrompendo e prendendo todo mundo. Esses caras arriscam a vida deles. Eles vão fazer um culto escondido, no subterrâneo, na casa de alguém, com tudo trancado. Eles não sabem se alguém vai bater lá para prender todo mundo. E a gente às vezes pensa, com toda a liberdade que a gente tem, será que eu vou cultuar o Senhor hoje? Essa palavra falou comigo e eu creio que está falando com vocês também. Né? O que tem feito a gente deixar de perseverar? Será que é o suficiente? Será que eu tenho sido sincero com Deus naquilo que eu consigo fazer? Naquilo que está ao meu alcance? Naquilo que cabe a mim, né? O que tem feito a gente desistir? Beleza. Mas então, o que eu preciso fazer para que eu esteja forte o suficiente para também perseverar? Para que eu consiga resistir às tentações, ao desânimo, às perseguições, para que quando isso aconteça, quando chegar o dia mal, quando bater aquele desânimo, eu não venha desistir. O que eu posso fazer para me preparar para isso? Irmãos, eu vou dizer para vocês o seguinte, tá? Eu não tenho muita coisa nova para trazer para vocês em relação a isso. São coisas simples. Eu creio que o que eu vou falar aqui agora na sequência não tem nada do que vocês já saibam, do que eu já sei. Mas eu creio que são coisas que muitas vezes a gente negligencia. E é por isso que a gente não se mantém perseverante o quanto deveria. Tá? Oração. Simples. Oração. Não tem segredo nenhum. Oração é um dos pontos. Uma vida de oração vai me tornar forte para enfrentar o desânimo, a tentação, a perseguição.
Irmãos, na oração, só o fato de eu orar, de eu estar na presença de Deus, orando constantemente, todos os dias, só isso já vai me encorajar, já vai fortalecer minha fé o suficiente para eu entender que Ele está comigo. E aí, de repente, uma dificuldade que poderia me trazer uma sensação de incapacidade, de me fazer querer desistir, eu já vou estar preparado para isso. Por quê? Porque eu acabei de conversar com Ele. Eu acabei de ser fortalecido por Ele. Eu orei diante dEle, colocando aquelas dificuldades. Eu sei que não sou eu que vou resolver tudo. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele vai à minha frente. Então, a oração é fundamental para eu conseguir perseverar. Muitas vezes a gente não consegue perseverar porque a gente quer perseverar sozinho. Sozinho é difícil mesmo. Mas se eu estiver com Ele, focado, com os olhos nele, né, aquele primeiro texto que a gente leu, né, focando no autor e consumador da minha fé, se eu estiver depositando diante dele aquilo que eu estou entendendo como sendo um desafio, fica mais fácil permanecer, fica mais fácil perseverar. É importante a gente orar. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 12, fala assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverar na oração, eu preciso ser constante na oração. E o que é perseverar na oração na prática, né? É ter essa constância. É eu continuar orando, mesmo nos momentos mais difíceis. Aliás, é ali que eu preciso permanecer orando. Tem gente, irmãos, que cai em pecado e para de orar porque caiu em pecado. Porque o pecado faz isso. O pecado, ele nos afasta de Deus. Ele quer nos afastar de Deus, né? E muitas vezes a pessoa peca e fica, sabe, agora eu não vou orar porque eu pequei, eu não estou bem para orar. Cara, você tem que, é ali que você tem que correr para orar. Corre para Deus. Todo dia a gente precisa orar. A oração tem que ser uma constante na nossa vida. Se a gente quer perseverar, não adianta você imaginar que a caminhada com Deus vai ser um mar de rosas, vai ser uma tranquilidade. Sempre vai ter dificuldade, sempre vai ter tentação, sempre vai ter perseguição, vai ter desânimo. Então, o que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que orar. Sozinho eu não vou conseguir. E aí, em todas as situações. Ah, eu estou animado para orar, eu vou orar. Mas eu estou desanimado, eu vou orar também. Eu estou bem disposto, eu vou orar. Eu estou cansado, eu vou orar também. Aliás, o cansaço na hora de orar é um sinal de que vai se levantar uma luta aí. Já é um indício. E é aí que você precisa orar mesmo. Então, a gente precisa ser constante na nossa oração. Beleza. Um outro ponto, Bíblia. Outra coisa simples. Novidade nenhuma aí. Por quê? Porque a palavra, ela vai nos alimentar espiritualmente. Do mesmo jeito que o alimento físico é importante para o nosso corpo, o alimento espiritual, a palavra de Deus, ela vai nos dar força para combater as tentações. A tentação que Jesus prevaleceu no deserto, ele prevaleceu através da palavra, combatendo com a palavra. Então a palavra é uma arma de guerra para nós. É um combustível para a gente conseguir. Aliás, eu fiz um desenho aqui, ó. Imagina um combustível passando no motor, né? Vamos colocar ali o motor da fé. E aí, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai ser combustível para a minha fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, enquanto eu estou me alimentando da palavra, essa palavra está gerando fé no meu coração. E essa fé, ela também é combustível para a perseverança. Porque a fé é fundamental para que eu venha perseverar. Porque eu não vou perseverar se eu não tiver fé. Então percebe que existe uma consequência, né? Quando eu paro de buscar a palavra de Deus,
eu estou me enfraquecendo na fé e eu estou me enfraquecendo na minha condição de perseverar. Porque uma coisa é combustível para outra. Essas coisas, elas estão ligadas, né? Eu preciso estar ligado nisso. Tem muita gente, quando está tudo fluindo, relaxa com essas coisas básicas. E a gente não pode relaxar. Porque é justamente isso que está nos tornando forte para fluir em Deus. Na palavra, eu vou ter vários exemplos de homens e mulheres que permaneceram, que perseveraram. São exemplos de perseverança para mim e para você. Paulo, Esther, Ruth. A própria igreja primitiva, né? Jó, tem tanto exemplo de perseverança na palavra. E toda vez que eu vejo isso na palavra, isso está me fortalecendo a perseverar também. Então, a palavra, ela vai alimentar a nossa fé. E a fé vai produzir perseverança. Um outro ponto. Comunhão. Cara, não adianta você querer perseverar sozinho. Estava conversando com um amigo meu essa semana. Ele é um desengrejado convicto. Eu tenho conversado com ele, irmão, você não pode caminhar sozinho, cara. Por quê? Porque sozinho a gente se torna uma presa fácil para o desânimo, para a perseguição, para as tentações. Porque é na comunhão, um fortalece o outro, sabe? Porque um dia eu vou estar desanimado, né? Mas o Tiago vai estar animado e vai chegar e vai me animar. O ânimo dele vai me contagiar. Um dia eu vou chegar frio, cabisbaixo, né? Mas vai estar o Wagner queimando em Deus ali e vai acender a chama que estava se apagando em mim. Então, assim, um vai fortalecendo o outro. O que está forte é apoio para aquele que está fraco. E você, quando está forte, precisa vir também, porque você vai fortalecer aquele que está fraco. A gente não pode ser egoísta também, pensar só, eu não preciso de ir à igreja. Mas, meu irmão, você não vai para a igreja só porque você precisa. Primeiro, porque o objetivo principal deve ser cultuar a Deus. Você levar para o culto a sua gratidão, né? E você expressar toda a sua gratidão a Deus, todo o seu louvor a Deus, toda a sua adoração a Deus. É isso que tem que motivar eu e você a vir para o culto, para começar. Mas mesmo que fosse só por uma questão de receber, né? De estar fraco ou não, né? Para permanecer forte, você precisa continuar vindo. E para fortalecer o irmão que não está tão forte quanto você, né? Então a gente não pode deixar de vir, de ter essa comunhão, de maneira nenhuma. Lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 13, fala assim: pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então a gente precisa perseverar também na comunhão. E aí, irmãos, quando a gente fala de comunhão, a gente precisa falar também de serviço, tá? Eu poderia até ter desenhado uma seta maior ali e juntar, mas eu quis destacar justamente para falar um pouquinho sobre serviço. Porque comunhão, se você pegar a raiz da palavra ali no original, né, koinonia, é algo muito mais profundo do que você ter esse momento de compartilhar ali com o irmão, conversar com ele, abraçar e você, de repente, fortalecer o outro com uma palavra. É mais que isso. É você colocar a mão junto no arado. É você servir junto. Sabe? Então, o serviço está profundamente ligado na comunhão. Não dá para eu dizer que eu tenho comunhão com o corpo de Cristo se eu estou olhando todo mundo servir e eu estou parado. Sem fazer nada, sem me mover, sem fazer aquilo que está nas minhas condições de fazer, sabe? Então, essa não é a verdadeira comunhão. A comunhão é uma comunhão plena, que envolve serviço também. Sabe? Você se colocar à disposição. Ser um com o corpo, né? O corpo ele tem que se mover em unidade. No corpo a gente tem pé, mão, perna, braço, olho, nariz. Cada parte do corpo tem uma função. Não dá para só uma parte do corpo funcionar e levando a outra, né? Meio que como tivesse uma perna paralisada. Tem uma perna que não quer se movimentar. Vai atrapalhar.
né, o corpo, a igreja, de caminhar. Porque o corpo todo precisa se movimentar. Né? Eu não posso estar com uma perna paralisada. Eu não posso estar caolho, né, com o olho ali, cego de um olho. Então, a gente precisa se mover em unidade. Hebreus 10, 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Quando está todo mundo junto, irmãos, um anima o outro. Você vai numa ação social, você vai no evangelismo, ou trabalhando no ministério, é muito mais legal quando está todo mundo junto, caminhando junto. Agora, quando está só um querendo puxar o barco sozinho, é complicado. Né? Porque quando está todo mundo em comunhão, fazendo junto, servindo junto, um anima o outro. O ânimo de um ajuda o outro. Então, há de se ter, né, essa comunhão plena, inclusive no serviço também. E aí, irmão, se a gente está junto ali em comunhão, se a gente vê que o irmão está desanimado, aí é legal que a gente pode criticar ele, amém? Criticar não, a gente pode exortar, a gente pode orar por ele, a gente pode animar, né? Porque a gente tem que entender que o desânimo que bateu no irmão pode bater na gente também. Então a gente precisa ter esse olhar também de saber caminhar junto. Tão importante quanto estar junto é saber caminhar junto. Não com aquele olhar de estou esperando o irmão errar, hein? Não, a gente precisa estar caminhando, mas caminhando em amor ali, sabendo que cada um tem um ritmo, cada um vai... Às vezes o que é mais fácil para você perceber, é mais difícil para o irmão perceber. Então, às vezes ele não prestou atenção, que de repente está pertinho do culto começar, a cadeira está torta, porque ele é o cara, irmão meio viajante assim, sabe? Não é um cara... Tem uns TDAH aí, não percebe tudo fácil, mas ele vai ser útil em outra coisa ali, sabe? Mas naquilo ali que você percebeu, ele não percebeu. E é isso, irmãos, um vai ser braço, o outro vai ser pé. Um vai ser pescoço para girar a cabeça, o outro vai ser o nariz para respirar. Cada um vai ter sua função. Então, às vezes, o irmão não vai muito bem no evangelismo, mas ele vai muito bem na cantina. Então, é isso, né? Não vamos criticar o irmão que está indo mal no serviço, né? Se ele se dispôs a fazer, glória a Deus, vamos ser um com ele, vamos fortalecer, vamos cooperar com ele, para que ele venha evoluir. Então é isso. É tão importante quanto a gente estar em comunhão, é a gente saber estar em comunhão. Ter zelo com o corpo de Cristo, sabe? Não ferir o corpo. Porque o grande problema da igreja hoje em dia é que está tendo fogo amigo, muitas vezes, na igreja. Uma igreja criticando a outra, ou dentro da igreja, um irmão atacando outro irmão. Irmãos, a gente já tem desânimo, tentação, perseguição, tem um monte de gente contra a gente, né? A gente não precisa lutar contra a gente contra a gente mesmo. Então, precisamos permanecer, de fato, numa comunhão sadia, né? Não adianta fazer uma comunhão também de qualquer jeito, porque comunhão de qualquer jeito não é comunhão, é juntamento. E aí a gente está falando aqui para a gente que já conhece, né, como é que um culto funciona. Não vou falar nenhuma novidade aqui, mas para a gente refletir, né? Olha o tanto de coisa que tem que acontecer para um culto existir, para o culto funcionar. Tem irmão que chega mais cedo ali para limpar a igreja, para arrumar, dar uma olhada no banheiro se está limpinho, se está faltando papel ali para repor, se tem copo ali no bebedouro, para ligar o ar-condicionado antes, para quando todo mundo chegar, tá com aquele clima agradável. Tem a galera ali do multimídia que chega antes para preparar tudo, para preparar a iluminação, para testar se o som está funcionando. Teve gente durante a semana que preparou a arte que ia ser projetada no telão. Teve gente que trabalhou durante a semana para divulgar o culto que ainda ia acontecer. Tem a galera da intercessão que estava orando a respeito do culto. Tem aquele que estava se preparando para ministrar a palavra. Tem a turma do louvor que estava ensaiando. Tem uma série de coisas, né? Arrumar a cadeira antes do culto começar. Uma série de coisas que acontece
A galera da cantina preparando aquilo para trazer para a cantina funcionar também. Olha o tanto de coisa que acontece para que um culto funcione. Isso é o corpo funcionando junto, sabe? Cada um trabalhando na sua função. Então, assim, a gente se torna mais forte. É mais fácil perseverar assim, né? Trabalhando junto, sem estar trabalhando isolado. A gente não foi feito para trabalhar como ilha, de forma isolada. A gente precisa trabalhar junto, em comunhão. A igreja de Atos é um grande exemplo de comunhão, né? Fala muito claramente lá em Atos, que eles perseveravam ali na comunhão, e a gente vê essa igreja sendo fortemente perseguida. Então, a igreja perseguida, irmãos, é a igreja de Atos. E só que o que a gente vê na palavra ali? Quanto mais ela era perseguida, mais eram acrescentados aqueles que criam no evangelho. Então, ela ia crescendo. Quanto mais ela ia sendo perseguida, mais ela ia conquistando território, mais ela ia se expandindo. Isso é um modelo para nós, né? Quanto mais a gente perseverar, né, na comunhão, quanto mais a gente perseverar na oração, no compartilhar da palavra, mais a gente vai ser uma igreja que persevera, que não dá passos para trás, e mais a gente vai avançar nas conquistas, naquilo que Deus colocou para nós como igreja conquistarmos. Então, precisamos, né, não só individualmente, mas como igreja, precisamos ser uma igreja que persevera, né? Na nossa unidade ali, precisamos perseverar. Esse versículo aqui, ele resume bem aqui, né, o caminho para perseverar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse texto faz referência à igreja de Atos, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a gente, pegando esse versículo, olha como é que ele é completo, né? A gente viu que esses 4 pontos, eles nos fortalecem para que a gente seja perseverante. Para que a gente venha perseverar, né? A oração, a Bíblia, a comunhão e o serviço. Então, olha lá, a doutrina dos apóstolos, Bíblia. Então, a igreja de Atos perseverava na Bíblia, na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. Então, eles estavam ali, ó, servindo juntos, em unidade, em comunhão, um fortalecendo o outro. E eles estavam perseverando também nas orações. Então, a igreja de Atos gabaritou. E aí a gente entende por que foi uma igreja que perseverou, por que foi uma igreja que avançou, porque foi uma igreja que tinha tudo para desistir, mas não desistiu. Né? A gente não vê lá no livro de Atos dizendo que a igreja desanimou e desistiu do evangelho, teve que ser levantado outro povo. Né? Não, a igreja perseverou. Foi perseguida? Foi muito perseguida. Mas nenhuma perseguição conseguiu parar essa igreja. Nenhuma perseguição foi suficiente para parar essa igreja. E aí, irmãos, para finalizar, queria colocar esse texto aqui também, ó. Está lá em Romanos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Olha que legal. Paulo está falando o seguinte, ó, nós nos gloriamos nas tribulações. O que são as tribulações? Aquilo que a gente viu, ó, os obstáculos. Perseguição, desânimo, tentação, tudo isso é tribulação. Então ele falou, ó, a gente se gloria nisso. Por quê? Superando isso tudo, se a gente perseverar, né, que é o segundo ponto ali, né, vem a tribulação, aquela nuvenzinha ali, depois vem a perseverança. Quando eu persevero, mesmo diante dessas coisas, das tentações, do desânimo, da perseguição, eu não me dobro diante disso, eu persevero, o que acontece? Né, eu oro, eu leio a palavra, eu estou firme ali na comunhão com a igreja, servindo ali, no meio de servir, eu persevero, e aí eu vou alcançar experiência. Experiência fala de sabedoria.
Quando acontecer, eu vou criando uma casca grossa, eu vou tendo uma bagagem que vai me dar condições de, na próxima vez que vier uma situação igual, eu vou estar mais preparado para superar aquilo, sabe? Irmãos, quando a gente tem que ter em mente o seguinte, vem um desafio, você supera aquele, você vai se tornar mais forte, mas não para superar um desafio igual, você vai estar preparado, se preparando para superar, dar um passo maior, sabe? Você vai subir de nível na sua caminhada. Muitas vezes a gente não avança nas coisas do reino como a gente gostaria de avançar. Às vezes você fala, poxa, eu queria, cara, eu vejo pessoas ali fluindo em algo maior, eu queria fluir em algo maior, mas Deus, ele não é irresponsável. Ele não vai me colocar, ele não vai te colocar num desafio que é maior do que a gente pode suportar. Lembra o texto que a gente viu? Porque, irmãos, quanto maior o propósito, maior vai ser o desafio, não se iluda. Maior vai ser a perseguição. Então, não é uma questão que assim, por que fulano está fluindo ali mais alto ou não? Muitas vezes sou eu que vou determinar o quão mais profundo eu vou em Deus. Porque quanto maior o nível de profundidade, maior vai ser a necessidade da minha fé. Quanto mais eu subir no rio, vai chegar uma hora que não vai dar mais pé no rio. Eu vou aqui, ó, a correnteza é uma quando estiver aqui. Ó. Aí sobe aqui no joelho, a correnteza já é mais forte. Sobe na cintura, a correnteza está mais forte. Quando chegar e não dar mais pé para mim, aí eu vou ter que ter fé suficiente para o Espírito Santo me levar. Mas eu tenho maturidade para isso? Eu tenho maturidade hoje para ser guiado pelo Espírito? Eu estou preparado para esse nível de guerra? Eu estou preparado para esse nível de batalha? Eu tenho que perseverar no pouco, ser fiel no pouco, perseverar no desafio pequeno, para Deus me colocar diante de um desafio maior. E quando eu superar aquele desafio, eu vou estar me preparando, eu vou estar ganhando experiência, para alcançar algo maior. E eu vou estar indo para lugares mais altos. Eu vou estar fluindo em lugares mais altos que Deus quer me levar. E aí, irmãos, eu vou ter também, isso vai me dar esperança. Porque ninguém está livre, por mais preparado que esteja, de uma situação difícil, onde você vai ter que olhar para trás e encontrar força para poder seguir em frente. E muitas vezes essa situação também vai te dar esperança. Fala, caramba, aquilo ali que aconteceu comigo, não é só você saber, como superar, você saber. Eu já passei por uma situação que para mim eu não tinha saída, mas Deus me ajudou. Deus me deu uma direção, Deus levantou uma pessoa para me ajudar, Deus me deu uma palavra de escape, algo aconteceu e aquilo não foi o fim. Ou seja, eu vou ter também esperança. Então percebe que existe um processo, né? Vem a tribulação, você persevera, isso vai te dar experiência, isso vai trazer para você esperança, para você passar por outras situações similares e também maiores. Amém? Amém, irmãos? Eu trouxe esse conteúdo aqui sobre perseverança, né? Num formato aqui mais assim de exposição, mas eu quero assim, vai dar 9 horas agora, eu quero deixar vocês à vontade aí, né? Para quem quiser perguntar algo, quem